Também o Congresso Nacional promulgou a PEC que anistia os partidos políticos das multas. Vou chamar a Marília Ribeiro ao vivo, que vai trazer os detalhes para a gente agora. E com a promulgação dessa PEC, ela já valeria a partir destas eleições municipais? Marília, conta aí, bem-vinda. Oi, Evandro, muito obrigada. Boa tarde a você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui no 3 em 1. Essas regras já valem sim para as eleições municipais que acontecem em outubro, né? Essa promulgação da proposta de emenda à Constituição que anistia partidos políticos aconteceu agora há pouco lá no plenário do Senado. Evandro, eu vou te falar, viu? Durou nem cerca de 20 segundos essa promulgação. E o que são essas novas propostas que vão estabelecer para os partidos políticos? A proposta ela livra os partidos políticos de multa de descumprimento de cotas raciais nas eleições. Os partidos, eles deverão reinvestir em até 4 eleições seguintes a verba que não foi empregada para as candidaturas de pretos e pardos nos pleitos anteriores. Ela também traz, estabelece na Constituição Federal a obrigação de os partidos direcionarem 30% dos recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário para as candidaturas de pessoas pretas e pardas. Quem comentou durante essa promulgação foi o deputado Marcos Pereira. Ele afirmou que a PEC reforça e aperfeiçoa a democracia partidária e nós separamos esse trecho para ouvir agora. Essa emenda constitucional que ora promulgamos reforça e aperfeiçoa o modelo de democracia consagrado pelo legislador constituinte de 1988, a democracia partidária. Esse modelo, importa ressaltar, pressupõe a existência de partidos políticos fortes e comprometidos com a representação popular. Evandro, além de uma sessão bem curta em relação ao tempo, ela também foi vazia. Nós tivemos apenas 3 parlamentares que estavam representando. Para que a promulgação acontecesse, era necessário que tivesse um representante da Câmara dos Deputados e um representante aqui do Senado Federal. Nós tivemos o senador Dr. Irã, que é do Progressistas, o deputado Marcos Pereira, do Republicanos, e o senador Eduardo Gomes, do PL. E aí, nessa imagem, a gente pôde ver que faltou, Faltou o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e também o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que eu reforço aqui, eles estão em Brasília, mas não vieram para essa sessão de promulgação. Na saída, o senador Eduardo Gomes, ele conversou com a gente, ele foi questionado sobre essas ausências dos presidentes e também da sessão vazia, Motivo, desculpa para que essa sessão estivesse vazia, nós temos e vamos ouvir agora do senador Eduardo Gomes. Eu acho que é o período, a semana sempre presencial, muitos parlamentares já foram para suas bases aí para cumprir o calendário eleitoral. Mas o presidente Pacheco e o Lira estão aqui em Brasília. Mas eu não posso responder pela presença deles, eles estão aí para responder, tá tranquilo. Mas o senhor veio, mesmo sendo... Eu estou na casa, estava numa reunião sobre inteligência artificial e compareci aí para ver o presidente Marcos Pereira. Evandro, como eu disse, essas novas regras dessa proposta de emenda à Constituição, elas já valem para essas eleições municipais e os partidos têm até o dia 30 de agosto deste ano para distribuir a verba do fundo eleitoral que já foi ajustada por essa proposta de emenda à Constituição. E só para destacar, esse é o 4º perdão concedido aos partidos políticos via Congresso Nacional. Ai, Marília, obrigado pelas informações, viu? Bom trabalho para você. Gente, olha... Eu fico impressionado com a criatividade dos parlamentares para explicar as cagadas que eles fazem, Desculpa a palavra aí, perdão, acabou saindo. Mas assim, nota 1000 na redação do Enem. Se usasse essa criatividade para escrever uma redação do Enem, tirava a nota 1000, porque é você querer tentar vender para todos nós que acompanhamos toda essa situação absurda e ainda ouvir que isso aí ajuda a cultivar a democracia entre os partidos, a força dos partidos, etc. O que você acha, Fábio Piperno? Evandro Cini, há exatamente 200 anos foi promulgada a primeira Constituição do Brasil, 1824, e que algumas pessoas, de forma muito equivocada, consideravam até uma Constituição liberal. E uma vez eu fiquei até enfesado com um debate aí, porque uma comentarista classificou aquela de uma boa Constituição liberal. Eu falei, escuta, mas como uma boa Constituição liberal, isso tudo, se era uma Constituição que preservava a escravidão e tinha lá um artigo vedando o direito ao voto de
aspas, negros libertos, né? Como eles diziam, esse era o texto. 200 anos depois, a gente está aqui discutindo uma medida que os partidos políticos tomam em relação ao calote que as várias siglas da esquerda, direita, mais uma vez, deram, por exemplo, em candidatos negros e pardos. Então, assim, a lógica aqui no Brasil, ela não muda muito. A lógica da distribuição de recursos e do poder, ela nunca muda muito. Agora, o que mudam são as siglas, os nomes e tal, em um país que obriga aliás, um país que impede, por exemplo, candidaturas avulsas. Talvez se o Brasil tivesse candidatura avulsa, a gente não estaria discutindo esse tipo de coisa. Porque todos são obrigados a entrar nessas máquinas partidárias que obedecem ao desejo dos caciques, que gastam dinheiro a rodo. Porque como é que um cacique político ele tem o poder, o condão de pegar uma parte dos recursos e falar, Evandro, vou pagar você. Você foi político, eu vou dar agora um dinheiro, um salário mensal para você atender aqui, né, os nossos pleitos. E na outra ponta, ele não cumpre a lei que ele mesmo, que os parlamentares dele ajudaram a aprovar. Então isso é uma pouca vergonha. E ainda por cima, eles instalam uma espécie de refis, um crediário de longo prazo, né, parcelado em 4 eleições. Isso é uma pouca vergonha. Agora eu pergunto, né, Zé Maria Trindade, que pressão que um parlamentar desse tem para cumprir uma regra sabendo que lá na frente ele vai ser perdoado, né? É que nem você querer ensinar uma criança birrenta sobre alguma coisa dizendo que não vai dar outra para ela caso ela não pare a birra, e aí ela continua a birra e você vai lá e dá. E aí ela vai entender que mesmo mantendo a birra, ela vai ganhar aquilo que ela quer e que ela não ganharia se ela não parasse do mesmo jeito. É o que está acontecendo com os parlamentares, porque vem uma regra que eles mesmos estabelecem, aí eles não cumprem. Aí eles vão lá e se perdoam. Aí mais uma vez, eles alteram um pouquinho a regra, não cumprem, vão lá e se perdoam. Dão uma flexibilizada, não conseguem cumprir mesmo assim, vão lá e se perdoam, e já são 4 vezes. A criatividade da ética da malandragem, eu chamo isso aqui, a ética da malandragem é tão grande que eles fazem regras e usam como cobaias as eleições municipais. Aí eles ficam de olho, vamos ver como é que vai ser ali nos municípios. Aí os vereadores e prefeitos entram na campanha e aí ele fala, olha, isso vai prejudicar a gente. Aí muda a regra porque há tempo, né? Só se pode mudar a regra eleitoral 1 ano antes do pleito. Então dá tempo. Então, logo depois das eleições, eles vão ficar de olho nas eleições e tentar garantir os próprios mandatos. Então, isso pode mudar. Então, essa é a primeira malandragem. A segunda é exatamente essa. Veja bem que esta anistia ela é muito mais ampla do que nós entendemos. Existem ali alguns pontos que alcançam condenações de presidentes de partidos que fizeram compras, que pagaram aluguéis das próprias casas, que foram condenados na justiça, vão pagar multa com dinheiro público, para você ter uma ideia. Eu hoje falei, gente, o Valdemar Costa Neto pagou 22 milhões de multa no Supremo, né? Uma multa lá por advocacia, por entrar na justiça, advocacia, esqueci o termo jurídico, né? E aí o que acontece? Ele pagou os 22 milhões e agora vem a anistia. Será que ele vai receber o dinheiro de volta do PL? Né? Quer dizer, é muito confuso isso. E isso já é um ponto comum no Congresso, que vem perdoando através de refis, de perdão e de desonerações. E para a cabeça deles, é tudo bem, tudo certo. Né? E existe um lado aí também tentando embarcar anistias a políticos que estão com inelegibilidades aprovadas, inelegibilidades, né?